Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Vídeo de hoje, vídeo de sábado, como vocês sabem, a gente traz algum assunto sobre macroeconomia e hoje eu quero trazer o risco de crédito do Brasil. E eu estou trazendo o risco de crédito do Brasil porque nós, como investidores, vamos ver como ele tem uma correlação que, de certa forma, até é grande com a Bolsa de Valores, uma correlação invertida. Se o risco do Brasil sobe, a bolsa desvaloriza. Se o risco do Brasil cai, quer dizer, o Brasil tem menos risco de investimento, a bolsa sobe até porque atrai mais investidores. É até fácil da gente conseguir correlacionar uma coisa com a outra. Mas vamos falar muito mais sobre isso. Ainda vou aproveitar para fazer uma previsãozinha da bolsa aqui, apenas de acordo com esse indicador. Vai ser bem interessante o vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, já curte, se inscreve no canal, avisa para os amigos também. Depois da vinheta a gente já começa. Bom, gente, eu vou começar fazendo a nossa análise falando sobre o CDS, tá? O CDS, que é o Credit Default Swap. Na verdade, ele é um derivativo, tá? Um derivativo que foi criado não é tão distante, não. Foi ali por volta de 96, 97 pelo JP Morgan. E o CDS ele serve para que uma gestora, por exemplo, ela consiga, sem transferir o título de renda fixa, reduzir o risco da carteira dela. E aí logo isso caiu nas graças aí do mercado e ele começou a servir para medir o risco das economias. Então, tem aqui o CDS, o crédito, né, o risco Brasil de 5 anos, em que, só para vocês terem uma ideia, a diferença, né, o valor que aparece aqui é a diferença de risco que existe do Brasil frente a um título americano de 5 anos. Então, se por exemplo, se você tiver um número 100, que significa 100 BPS, né, 100 base points, que são, no caso, seria 1% acima dos Estados Unidos. Se tiver 200, seria 2%. E aí eu vou agora mostrar aqui a tabela, o gráfico dos últimos 3 anos, para vocês terem uma ideia, que hoje o Brasil está aqui no menor CDS dos últimos 3 anos, inclusive está abaixo de 100 pela primeira vez. Chegou aqui em 97. Então o Brasil está no menor risco comparado com as economias internacionais, principalmente a economia dos Estados Unidos. E eu coloquei essa seta aqui para vocês verem exatamente como acontece, como é visto o risco. Ó, aqui foi greve dos caminhoneiros e aqui foi véspera de eleição. E rapidamente o risco do Brasil saiu de 150 pontos e foi lá para 300 pontos. O Joesley Day, por exemplo, foi essa alta aqui pequena. Tá? Então, para o exterior, o Joesley Day não foi algo tão gritante assim como, por exemplo, a possibilidade de entrar um governo de esquerda no Brasil ou ainda a greve dos caminhoneiros que interrompeu a distribuição de alguns produtos aqui no Brasil. Tá? Outra questão que é importante aqui é a gente mostrar essa parte aqui. A gente vai ver que em 2017, por exemplo, o risco Brasil caiu 27,8%. Tá? Então ele caiu 27,8% e vocês devem lembrar que a bolsa subiu aí em torno de 25%. Aí depois em 2018 o risco subiu e se vocês lembrarem a bolsa estava inclusive caindo até antes das eleições em setembro e aí ela foi subir no finalzinho do ano já quando o Bolsonaro foi eleito e aí a bolsa ainda subiu 15%, mesmo assim foi a menor alta dos últimos anos, né, dos últimos 4 anos desse período de alta. E finalmente 2019, que foi a maior alta desses 3 anos aqui, por quê? Porque o risco de crédito do Brasil caiu 51%, isso mesmo. Ele saiu de 193 pontos e caiu para 96,4, como estava marcando aqui, e agora 2020 caiu mais 1,8, tá? Então, esse aqui é o CDS. Esse aqui é aquele risco mais medido internacionalmente e que os bancos mais utilizam. Só que existe um outro tipo de risco Brasil, que é um risco que eu particularmente gosto mais de usar, que ele é medido pelo JP Morgan
e é baseado nos bônus de títulos de dívida, tá, de cada um dos países emergentes. Está inclusive escrito aqui que é o ENB, tá? ENB, aqui no caso eu peguei o risco Brasil. E aqui é bom porque tem uma frequência diária desde 1994. E aí, como tem os dados aqui embaixo, eu consegui jogar num gráfico no Excel, tá? Então a gente já pode passar aqui para o Excel e eu botei aqui a variação do ENB, a variação do Ibovespa e consegui gerar esse gráfico aqui. Então fica bem claro, por exemplo, que no período lá da crise de 2015, logo depois das eleições de 2014, quando a Dilma ganhou, a gente vê aqui que o risco Brasil sobe muito. E depois da possibilidade do impeachment, o risco do Brasil cai. Aqui a gente vê o risco, ó, greve dos caminhoneiros, o risco eleições, o risco do Joesley é pequenininho aqui, e diferente daquele outro, a gente vê que esse aqui, ele ainda não está na mínima, porque ele pega aquele período que o Brasil ainda era considerado um bom pagador e que o Brasil tinha o grau de risco, o grau de investimento, né? Então a gente vê aqui que nessa época o Brasil tinha risco em torno de 140 pontos, ele chegou aqui a 140 e hoje ele está em 215 pontos, tá? É a mesma coisa, esse aqui mede quanto da taxa da dívida você precisa ter de risco acima dos Estados Unidos, esse aqui diz 2,15%, diferente do CDS, que estava com 97 pontos, significava 0,97. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente ainda teria para cair aqui até esse 140, mais ou menos, ó, 140, e hoje está aqui ó, em 215, a gente teria quanto para cair? A gente teria 140 dividido por 215, menos 1, ó, teria para cair 34,88%. Então, o Brasil voltando a ser grau de investimento, pode ser que aconteça em 2020 ou 2021, ele ainda tem 35% para cair e ainda estaria na mínima histórica. Quer dizer, taxa de juro caiu abaixo da mínima histórica, bolsa já subiu acima da máxima histórica, então poderia inclusive cair abaixo disso, mas vamos calcular por 35%. E foi por isso que eu também fiz aqui um gráfico de dispersão, né? Um gráfico que eu correlaciono o Ibovespa, que está aqui no eixo horizontal, a variação do Ibovespa, com a variação do risco Brasil, que está aqui no eixo X, né? No eixo horizontal. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que quando o risco Brasil cai por volta aqui de 40% ou 35%, que é o que ainda tem para cair, a bolsa ela tem possibilidade de altas ó, de 80%, de 70% mais ou menos, ó. Mas aqui caiu 40% o risco. A gente viu ali que tem chance de cair em torno de 35%, né? Então, se cair 35%, a bolsa tem chance de subir 57%, a bolsa tem chance aqui de subir 40%, por exemplo, mas a bolsa também teria chance aqui de ter resultados negativos, tá? Não é o padrão, mas poderia acontecer também. Da mesma forma, se o risco, por exemplo, subir, por exemplo, 40%, alguma coisa nesse sentido, ou 50%, você vê aqui que a bolsa poderia cair mais do que 20%. Isso já aconteceu, inclusive, aqui em vários pontos. Então, se o crédito, se o risco Brasil subir, por exemplo, hoje para 300 pontos no ENB, seria normal aqui a gente ver uma queda entre 15% e 20%. Tá? Mas vamos imaginar que o Brasil consiga chegar naquele patamar maravilhoso, aquele patamar de 140 pontos, grau de investimento, 35% de queda no risco Brasil. E a gente vê, né, que a variação do Ibovespa ele é o eixo Y, né? Então a gente vai calcular a variação do Ibovespa no eixo Y, que é o que a gente vai querer descobrir. O eixo X aqui vai ter um número negativo, uma queda, então menos com menos na multiplicação vai dar mais, então eu vou multiplicar diretamente mais com mais, tá? Então isso aqui vezes isso, mais o 0,07 da constante, a gente tem 0,20, ou seja, por essa linha aqui, por essa reta, a bolsa subiria 20%
caso o risco Brasil caia 35%, que seria mais ou menos por aqui, ó. A bolsa subindo 20% e o risco Brasil caindo 35%. Então, gente, é claro que isso aqui é uma única forma de mostrar, né, de raciocinar. Claro que não quer dizer que vai acontecer exatamente o da reta, é apenas um modelo. A gente deixa todas as outras variáveis constantes quando a gente faz o modelo, então a chance de errar também é muito grande. A gente viu que tem vários pontos ali que oscilam ali em torno, então a gente já viu que teve vezes que caiu 35% e a bolsa inclusive caiu também, e outras vezes que caiu 35% e a bolsa subiu 57%. Então não dá para garantir que isso vai acontecer, mas a reta aqui de regressão linear diria que a bolsa subiria em torno de 20% se o Brasil chegasse naquele valor mínimo de risco, valor próximo da época em que o Brasil tinha grau de investimento. Tá? Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de curtir, deixar o like, se inscrever também no canal, avisar para os seus amigos. E, enfim, eu estou gravando o vídeo antecipadamente, não sei se já esgotaram as vendas do nosso curso de fundos imobiliários. Se ainda não esgotou, clica aí embaixo, procura as informações, aí o link vai estar na descrição e você vai poder, enfim, né, ter a oportunidade de estar com a gente, comigo e com o Egbert, podendo fazer esse curso de fundos imobiliários e descobrir formas de ganhar dinheiro depois que a Selic já está baixa com fundos imobiliários. Uma gestão um pouco mais ativa e que pode te proporcionar ganhos maiores, seja em flipagem, flipagem reversa, pode ser com a estratégia nossa de duplo rendimento, o double yield, enfim, a gente tem algumas estratégias, principalmente para esse período em que os rendimentos estão menores em fundos imobiliários. Abraço aí a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.